Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aí gostando do curso. Hoje a gente entra em mais uma aula da disciplina de Microbiologia Estrutural do nosso curso de Técnico em Análises Clínicas. E hoje a gente vai falar a respeito da imunologia básica. Uma coisa muito importante sobre o nosso organismo é que ele tem diversos mecanismos de defesa contra seres patogênicos, e esse mecanismo de defesa ele inclui algumas células, moléculas ou alguns eventos celulares que são responsáveis por nos proteger. Então, a partir do momento que qualquer corpo estranho, que seja uma bactéria, um vírus, entre outros micro-organismos patogênicos que acabam aderindo ao nosso organismo, o nosso corpo ele vai responder, vai mediar algumas respostas em função de evitar que esses micro-organismos eles acabem atingindo o nosso organismo. Então, o conjunto de todos esses órgãos, de todas essas substâncias, moléculas, receptores e íons, eles acabam tendo a função de defender o nosso organismo contra diferentes substâncias estranhas, e eles vão possuir os mais diferentes e variados mecanismos de defesa. Alguns órgãos que a gente tem no nosso sistema que são relacionados com o nosso sistema imune são as amígdalas, o timo, o baço, as placas de Peyer, a medula óssea, o apêndice, os linfonodos. Então, esses órgãos eles vão se juntar e eles vão constituir o nosso sistema imune. E uma coisa muito interessante a respeito da imunologia, que ela vai ser a ciência que vai nos ensinar como que o nosso organismo ele responde a diversos tipos de doença, a diversos tipos de atividades que elas podem mediar ou não respostas contra esses agentes invasores. Então, como eu estava falando para vocês, a imunologia é o estudo do nosso sistema imunológico. Então, através desse sistema imunológico, a gente vai compreender os mecanismos que o nosso corpo vai ter para combater diversos tipos de organismos, e os principais micro-organismos que ele combate no nosso organismo são as bactérias, os fungos, os vírus, os parasitas. E essas respostas, esses mecanismos, eles vão estar primeiramente susceptíveis à imunidade inata e depois à imunidade adquirida. Então, como eu havia falado para vocês, o nosso sistema imunológico ele tem uma composição muito diversa de diversas células, moléculas, órgãos e tecidos especializados, e esses tecidos e esses componentes juntos, eles vão interagir de uma maneira a defender o nosso organismo e tentar eliminar aquela ameaça. Então, conforme a gente está vendo aqui, a imunidade inata são as barreiras que a gente cresce com elas, ou seja, são as barreiras que a gente adquire desde a nossa vida intrauterina, e a imunidade adquirida é aquela imunidade que a gente vai tendo contato com as doenças, e à medida que a gente vai sobressaindo, o nosso organismo vai entendendo melhor como que funcionam esses níveis de defesa. Então, a imunidade inata está muito relacionada com o que a gente tem à disposição para combater uma determinada infecção. Já a imunidade adquirida é um tipo de imunidade que a gente precisa passar pela doença para depois adquirir essa imunidade. Porém, apesar do nosso sistema imunológico ele ser um sistema que nos defende, ele também pode entender ou desenvolver algumas doenças autoimunes. Por que ele acaba formando essas doenças autoimunes?
em função de em função de um má funcionamento desse tipo de sistema. Então a gente tem aí processos como alergias, doenças autoimunes e uma doença que a gente mais tem convívio aí no século XXI é a artrite reumatoide, que é inflamação das articulações. Então, pessoas que acabam sofrendo com essa doença, ela acaba cometendo muito o sistema de cartilagem, e isso acaba gerando um incômodo muito grande. Então, para a gente entender como que o sistema imune surgiu, ou como surgiu esse conceito de sistema imune, a gente tem que pegar a palavra imunidade. A palavra imunidade é uma palavra grega que deriva da palavra immunitas. E isso significava que o quê? Referia a uma proteção contra processos legais oferecidas aos senadores romanos durante os seus mandatos. Ou seja, era uma forma de imunizar, de certa forma, ações que eram realizadas durante o mandato. Então, em função dessa palavra proteção, a referência que era feita a essa palavra imunitas, a gente acaba denominando o nosso sistema aí de sistema imune. Então, ou seja, a nossa imunidade frente às doenças, frente a algum micro-organismo, beleza? Como eu havia falado para vocês, existem micro-organismos que causam doenças, existem micro-organismos que não causam doenças, só que o foco de estudo do sistema imune são aqueles micro-organismos que causam doenças, que são os micro-organismos patogênicos. E aí o sistema imune ele vai tentar entender qual a relação entre o ambiente, o patógeno e o hospedeiro. E aí ele vai avaliar qual é a intenção, qual é o mecanismo, como funciona esse nosso sistema imune frente a uma doença muito específica. Só que, como a gente sabe, nem todos os micro-organismos eles nos fazem mal. Então a gente também tem os micro-organismos que não são patogênicos. E aí esses micro-organismos eles fazem o quê? Eles nos ajudam a digerir alimentos, eles nos ajudam a formular novos métodos de produção de fármacos. Então a gente tem que entender que não só temos micro-organismos que causam doenças, a gente também tem micro-organismos que não causam doenças. Então, a partir do momento que um micro-organismo ele consegue interagir com o nosso organismo, a partir do momento que ele entra no nosso organismo, ele vai passar por algumas linhas de defesa, que é o que a gente chama de imunidade inata. O que seria essa imunidade? Então, a gente tem as barreiras biológicas, que é a nossa pele, temos as barreiras químicas lá no nosso estômago, nas nossas lágrimas. Então, no nosso estômago a gente tem ácidos, nas nossas lágrimas a gente acaba expelindo proteínas de defesa, como a IgA. E aí o nosso sistema ele vai compor esses mecanismos para evitar que essas doenças se proliferem no nosso organismo. Como eu havia falado para vocês, a gente conseguiu avaliar lá naquele gráfico quando eu mostrei para vocês a respeito de imunidade adquirida e imunidade inata. A gente percebe que o nosso organismo ele tem uma resposta muito rápida, que é o que a gente chama de resposta imune inata, e ela vai acontecer principalmente em função das barreiras que eu possuo. Já a outra barreira que a gente tem, que é uma segunda imunidade, ela é uma imunidade
adquirida. Ela vai ser uma resposta mais tardia e ela vai levar à produção de anticorpos, de maneira com que a gente consiga eliminar toda aquela ameaça que acabou entrando no nosso organismo. Então, resumindo, a gente tem a nossa imunidade inata, que estão relacionadas às partes mais tranquilas do nosso organismo, como as barreiras químicas, físicas, biológicas, as proteínas que a gente possui, e caso essa barreira ela não consiga eliminar esses micro-organismos patogênicos, a gente vai ter uma segunda linha de defesa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.